uma sensação fisiológica do corpo humano que resulta da ausência de alimentos por longos períodos, o que leva a uma baixa do nível de energia do organismo para realizar seus processos vitais. Se voltarmos a séculos atrás, perceberemos que os povos sempre tentaram procurar maneiras de escapar da fome. Os povos nativos do Brasil, por exemplo, eram nômades ou seminômades, ou seja, eles se aproveitavam dos recursos daquela terra e, quando acabavam, eles simplesmente mudavam de lugar. Com a chegada dos portugueses e dos escravos africanos, os hábitos alimentares mudaram, pois estes povos acrescentaram parte das suas culturas nas dos povos que já haviam ali. Anos mais tarde, no século XVIII na França, o corpo ideal era o mais cheinho, pois naquela época a França teve um marco de grande seca e fome generalizada, fatores que, somado a outros, ocasionaram a Revolução Francesa. A Revolução Industrial mudou várias coisas. A produção e os meios de obtenção de energia são um exemplo, como as usinas nucleares, painéis solares e a energia eólica. A produção criou e modificou o consumidor, gerando assim novas necessidades, pois modificou o modo e os objetos de consumo, criando assim a cultura do fast food, o que gera uma enorme quantidade de pessoas que, mesmo comendo, são desnutridas. Além disso, até o século XX, muitas descobertas técnico-científicas levaram ao progresso e também à modificação dos costumes alimentares, com o aparecimento de novos produtos e de novos processos técnicos para a conservação de alimentos. Então, o que antes era definido através da disposição regional dos alimentos, agora é definido através do contato entre diferentes povos e da produção de novos produtos, ampliando assim as possibilidades alimentares. Além disso, cada cultura vê o alimento de uma forma, podendo ela servir para saciar a fome, como uma fonte de prazer, oportunidade de socialização, etc. No final do século XVIII, Thomas Malthus definiu uma teoria. Enquanto a população crescia em progressão geométrica, ou seja, de forma exponencial, os recursos cresciam em progressão aritmética. Então, uma hora não haveria recursos suficientes para todos. Essa teoria foi derrubada, tanto que hoje a produção é 3 vezes maior do que a população. Mas então, por que hoje mais de 815 milhões de pessoas passam fome no mundo? As decisões tomadas para o Departamento Social foram criações de campanha para a redução do desperdício, da redução de natalidade e da diminuição de guerras. Também foi feito um mapa da fome, no qual será de grande ajuda para a implantação dos postos, ou de transgênicos, ou de projetos para conscientização dos países. Nós, da política, fizemos muitas pesquisas. Algumas delas foram sobre redução do custo militar devido aos altos gastos e também pesquisamos sobre a política interna dos países. Com isso, nós conseguimos redistribuir os postos onde são necessários, a aplicação dos alimentos transgênicos e é isso. O grupo de economia, após várias pesquisas, chegou à conclusão que será preciso captar impostos em todos os países e, com essa arrecadação, serão investidos no mercado e na organização FAO, que é uma organização apoiada pela ONU, que investe em agricultura, agronegócio e para acabar com a fome e a desnutrição no mundo. E com isso, essa organização irá criar postos para que sejam cultivados e distribuídos os alimentos no mundo e para que a fome acabe. O grupo de tecnologia, após várias pesquisas, chegou em 2 conclusões finais. Primeiramente, a máquina de adubação.
que será enviada para países onde o solo é infértil, para que este solo se torne rico em nutrientes e fértil. A segunda solução também final do grupo de tecnologia foram as bandejas plásticas reutilizáveis, que servem para reduzir a água utilizada das plantas em até 50%. Desse jeito, aumenta muito a produtividade, dando possibilidade ao fim parcial da fome no mundo. Depois de muitas pesquisas, o Grupo da Cultura chegou à conclusão que a melhor forma de começar a acabar a fome no mundo é conscientizando as pessoas contra a cultura do desperdício. Porque muitas pessoas pensam que é bem melhor sobrar do que faltar, mas fazendo isso acaba faltando para muita gente. O grupo ambiental resolveu adotar os alimentos transgênicos como solução final, pois com eles é possível aumentar a produção, reduzir custos e os alimentos transgênicos usam menos água para ser plantado e ajudam milhares de coisas, como reduzir o gás metano e a emissão de gás carbônico. O tomate. O tomate pode ser redondinho, mais vermelho, meio amarelado. Ele pode ser de vários tamanhos. Ele pode ser confundido com um caqui. O tomate pode ter muita história para contar. Pode ser extrovertido, ser mais na dele, se machucar. Ele pode não ser bem do jeito que você esperava. O tomate só não pode ficar esquecido no fundo da sua geladeira. Diante das nossas pesquisas, estabelecemos 6 passos para acabar com a fome no mundo. Diminuir os gastos militares, educação contra o desperdício, investimento no órgão FAO, máquinas de adubação e fertilização, alimentos transgênicos e logística de distribuição e transporte. Visto que hoje muitos países estão em guerra e é quase impossível negociar com estes e com alguns outros mais, estabelecemos o nosso contexto. Um mundo no qual todos têm interesse em acabar com a fome no mundo. Atualmente é investido grande capital em guerras, e a diminuição desses gastos, juntamente com a eliminação das guerras, seria muito benéfica, visto que o dinheiro poderia ser aplicado em outras áreas, como educação e saúde, ou até em órgãos como a FAO e em campanhas contra o desperdício. Era Natal, e lá se ia o corpo, morto de fome, vagar pelas estradas cheias de dinheiro, passar pelas casas luminosas e quentinhas, pedir por míseras moedas aos que passavam, comprar comida que não nutre e alimentar suas crianças famintas. Os olhinhos brilhavam com a emoção da comida. O homem olhou para sua mulher. Seus olhos não brilhavam e nunca mais brilhariam. O desperdício atualmente é muito grande. Os nossos padrões de consumo atuais são insustentáveis. A cultura de desperdício é um problema que afeta o mundo todo. No Brasil, por exemplo, há uma cultura em que é melhor sobrar do que faltar. Ou seja, as porções são muito grandes e o que sobra é jogado fora sem cerimônias. Muitas normas privadas estabelecidas pelos varejistas para garantir certas características dos produtos acabam desperdiçando alimentos que ainda estão perfeitamente em condições de serem consumidos. Portanto, é preciso investir em campanhas de conscientização contra o desperdício. E também é preciso desenvolver mercados para os produtos considerados de qualidade inferior, ou seja, produtos que seriam descartados, mas que ainda estão aptos para o consumo e mantêm o valor nutricional. Essas medidas também diminuiriam a água e os materiais desperdiçados para sua produção, além da produção de gás carbônico e o excesso de lixo orgânico. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, é a agência especializada do Sistema ONU que trabalha no combate à fome e à pobreza por meio da melhoria da segurança alimentar e do desenvolvimento agrícola.
A agência busca apoiar os países em desenvolvimento com a formulação e a execução de políticas e projetos de assistência técnica em apoio a programas nas áreas alimentar e agrícola, incluindo todas as atividades primárias, como agricultura, pecuária, extrativismo, pesca e entre outros. Ela é constituída por 191 países membros e pela União Europeia. A FAO ainda possui 5 oficinas regionais e 78 escritórios nacionais. Para crescerem saudáveis e fortes, as plantas precisam de nutrientes. No entanto, o solo nem sempre dispõe das vitaminas e dos minerais necessários para que o desenvolvimento ocorra. Assim, a adubação é um cuidado essencial, pois enriquece o solo em que o vegetal se encontra com as substâncias adequadas a determinada cultura. Uma importante substância para a produção de fertilizantes agrícolas é a amônia. Ela faz parte de um sistema reversível em equilíbrio químico, ou seja, a velocidade da reação direta é igual à da inversa. O deslocamento do equilíbrio químico é um artifício largamente utilizado nos processos industriais para melhorar a obtenção da amônia. Algumas técnicas são aumentar a concentração do nitrogênio, diminuir a temperatura do sistema e aumentar a pressão sobre o sistema. Existem lugares de difícil localização onde o solo é infértil, então nesses ambientes serão plantados os OGM. Os organismos geneticamente modificados, também chamados de transgênicos, são seres vivos manipulados em laboratório com a intenção de que sejam neles incorporados uma ou mais característica encontrada naturalmente em outras espécies. Eles funcionam da seguinte maneira: existe uma planta, animal ou micro-organismo que tem uma certa característica que aumenta sua capacidade de produção e sua característica contra pragas. É feita, então, a codificação do seu DNA, e essa característica é inserida no DNA de outra planta. Com as sementes transgênicas é possível alta produtividade, culturas mais duráveis e nutritivas, soluções seguras e eficazes para a proteção de cultivos, gerar mais economia ao pequeno agricultor, reduzir a emissão de gás carbônico, reduzir o consumo de água, ajudar a reduzir o gás metano e recuperar terras improdutivas. Visto que o PIB mundial somado de todos os países do mundo é de 80 bilhões de dólares, não é possível fazer um investimento apenas financeiro, sendo que os países têm que destinar seus caixas para sua própria população para que esse problema não aumente. Logo, seria preciso o uso da logística para plantações de alimentos nutritivos em massa e pesquisas de como nutrir mais com menos quantidade de alimentos. Além disso, deve-se estabelecer sistemas de transporte para distribuir os alimentos, visto que hoje a produção é 3 vezes maior do que a demanda. A nossa solução final são postos de apoio que envolvem esses 6 passos. Eles estarão localizados em grandes áreas livres. Nesses lugares, pessoas trabalharão plantando e receberão por isso. Assim, pretendemos acabar com a fome e diminuir a pobreza. Elas também serão ensinadas a enxergar a comida de outra forma, valorizando-a e aprendendo a cozinhar os alimentos de forma que eles sejam desperdiçados o mínimo possível. Faremos também que os escritórios da FAO sejam pontos de distribuição de alimentos. Além disso, para alimentar as pessoas, percebemos que devemos descobrir a cultura alimentícia de cada lugar. Por isso, mapeamos de acordo com cada continente para descobrir o que o muda de uma região para outra. Na América, Europa e Oceania, existem culturas alimentícias bem parecidas. Normalmente, eles comem todos os tipos de carne, além de café, queijos, pães, chás, legumes, frutas, etc. Na África, eles comem alguns vegetais típicos, amendoim, castanhas, e normalmente eles comem peixe ou camarão, já que as carnes de outros animais são muito mais caras e por isso são usadas em comemorações especiais. Já na Ásia, eles comem muitas leguminosas como lentilhas, feijão, grão de bico, eles tomam chá, café, comem muito arroz, frutas tropicais, algumas exóticas. E existem países como na Índia em que grande parte da comida é vegetariana, visto que na Índia as vacas são vistas como animais sagrados e mesmo eles tendo o segundo maior rebanho do mundo, elas não são comidas. Porém, muitos pratos indianos tradicionais incluem frango, peixe, cordeiro e outras carnes. Considerando que cada país consome coisas diferentes, resolvemos pesquisar qual é a quantidade de alimentos necessária para uma vida saudável e encaixar a cultura alimentícia de cada lugar, permitindo assim que a cultura dos povos continue.